Começando mais uma semana de agenda estelar com Lua quarto crescente, Urano e Vênus fazendo o seu auge, a colheita, Sol entrando em Capricórnio e muito mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Dois vídeos que eu vou deixar aqui para essa semana. O primeiro é o movimento do Mercúrio retrógrado, que a gente precisa entender, porque além de tudo ele vai influenciar na virada, no momento da virada. E outro, a quadratura entre Urano e Vênus, que foi quando começou a desenvolver as tensões que a gente vai ver o auge agora. Então vamos pegar aqui os comentários da semana para a gente ver, né, o que a gente tem para trabalhar essa semana. O primeiro comentário é da Joyce Peroli, que disse: olá, há muitos anos estou movimentando energias, investimentos e só depois de estudar um pouquinho astrologia entendi o movimento grandioso por trás dos movimentos astrais, como tudo se encaixa. E há 2 meses tudo veio às claras para a compra da minha casa. Vejo e revejo cada passo dado até aqui e tudo se encaixa perfeitamente para o bem de todos os envolvidos, inclusive. Mas confesso que bate uma insegurança quando você diz imprevistos e ilusões, etc. Entendo a cautela de ser positivo demais, mas no meu caso me sinto ansiosa com isso. Agradeço a atenção, se puder falar um pouco mais. Joyce, é o seguinte, realmente quando a gente olha muito para frente, até falei isso no vídeo de 2026, dá uma certa ansiedade, porque é algo que a gente não consegue controlar e a gente sente que está indo em direção àquilo, né? Porque a gente não consegue sair dessa marcha. Então, os aspectos dos planetas, eles inclinam, mas eles não determinam, né? Uma frase famosa aí a respeito. Isso indica o quê? Que a gente vai passar pelos aspectos e quanto mais consciência a gente tiver, é melhor para a gente lidar. Como você muito bem colocou, as coisas estão caminhando muito bem, né? De acordo com o seu planejamento, de acordo com aquilo que você tem dado. Se está verificando os passos, né? Se está verificando cada etapa, é isso mesmo. Só que a vida tem os imprevistos e esses imprevistos podem ser simbolizados quando a gente tem um aspecto com Urano, por exemplo. Então é nesse sentido que eu tento alertar, mas é preciso também entender que tem que ter ressonância. Às vezes você já passou por tantos trânsitos que já te prepararam para você chegar nesse momento e as coisas fluírem melhor para você, vamos dizer assim. Então não necessariamente que algum dos aspectos que eu falo aqui no canal pode atingir o seu mapa. E aí a gente tem que lembrar que para isso é preciso ver o mapa, né? Saber ali os trânsitos, quais as influências e tudo mais. Não dá para falar sem ver isso. O que eu posso dizer é que continue tomando as precauções que você já toma com certo zelo, né? Mantendo a atenção e veja também os trânsitos que podem influenciar ali no seu mapa, né? Principalmente Urano, Netuno e Plutão, que tendem a ser movimentos maiores. Também é bom ver o Saturno, onde ele está. Quanto mais você entender dos trânsitos no seu mapa, melhor tende a ser para você lidar com essas imprevisibilidades. Agora, gente, é preciso entender que nós não estamos à mercê dessas energias. O intuito aqui do Astro Libertação é mostrar que se a gente tiver consciência, se a gente tiver visão, enxergando a nossa própria realidade e trabalhando cada uma das etapas, a gente consegue sim usar tudo isso favoravelmente, porque a gente sabe com antecedência. Mas é preciso estudo, é preciso pesquisa. A ansiedade é uma condição que afeta todos nós. Todos nós temos aí uma certa dose de ansiedade, então é preciso de ferramentas, é o que eu sempre falo aqui. Não adianta a gente pegar os vídeos, entender, né, aprender, tudo isso é muito bom, mas essa é uma parte, né? Tem que ter a ressonância interna e tem que ter estudo. Às vezes vai precisar desenvolver mecanismos, meditação, floral, sei lá, um monte de coisa que pode ajudar nesses momentos da ansiedade. Principalmente porque a gente é muito governado pelo medo,
o medo também gera uma certa ansiedade. Então, quando eu falo, pode ter imprevistos, muitas vezes na cabeça das pessoas já ativa o medo e isso vem também com ansiedade. Será que vai acontecer isso? Será que eu fiz tudo certo? Coloca em dúvida o próprio caminho, e esse não é o objetivo do canal. Só que uma parte é o movimento que eu relato aqui, a outra parte é o trabalho interno, como eu estou falando, de estudo. Tem que estudar, gente. Nós estamos numa fase em que as pessoas não querem mais aprender, né? Acha que vão ver um vídeo de 15 segundos, já tá tudo certo, ou mesmo um vídeo que eu coloco aqui no canal, não dá para falar de tudo. Talvez mais para frente a gente desenvolva cursos, sei lá, e aí traz uma visão mais ampla ainda, né, com mais insumos para poder aprender. Mas enquanto isso não acontece, é preciso estudar também, de acordo com a área aí de cada um, né? Depende muito. Eu tô falando aqui, eu falo muito de meditação, não dá mais pra gente viver sem meditar. Eu penso assim, hoje em dia o barulho, o ruído é tão grande que se a gente não tiver um processo de meditação, uma rotina de meditar, dificilmente a gente consegue acalmar nossa mente, acalmar nosso espírito e nosso coração. Então tem que fazer essas ferramentas para auxiliar. O principal de tudo é entender que não estamos à mercê das coisas. A gente está na posição de escolha, né? Quanto mais a gente entender isso, melhor ficam esses desafios e a gente segue como a própria Joyce falou, né? Ali tá tudo fluindo para ela, o que causou ali muitas vezes foi uma sensação de que tá bom demais, tá gostoso demais, e ela falou, opa, tá indo tudo muito certo, será que... Esse tipo de crença também é uma coisa cultural. A gente acha, né? O Luiz Gasparetto falava muito isso. A gente acha que quando tá feliz, quando as coisas estão bem, né, indo bem pra gente, vai dar alguma coisa errada. E isso é uma crença na fé reversa também. Então isso tudo são coisas que precisam de um aprofundamento. Quem me dera se aqui no canal a gente tivesse essa oportunidade já de passar tudo que é preciso num único vídeo. Isso aqui talvez é uma pitada, uma provocação, talvez, como eu sempre gosto de falar, né? A ideia é que é provocar movimento, mas é preciso que cada um faça a sua parte dentro da própria jornada e estude aquilo que for necessário. O próximo comentário é da Carla Gomes, que disse: boa tarde, ser de luz. Agradeço pela resposta. Ela tá, inclusive, postou esse comentário na agenda da semana passada. Eu estou aproveitando para abordar o tema de forma aberta para todo mundo, para que todo mundo entenda um pouco mais. Você me respondeu sobre as casas, mas faltou dizer quais são os planetas que tem essas conexões com a magia e a inveja. Você pode me dizer? Carla, é muito aquilo que eu falei. A gente tem alguns planetas, dentre eles Plutão, que mexe com o oculto, com magia, com o ocultismo. O Netuno, que vem com o lado místico, né? Mas que também envolve toda a questão mágica. Então são esses os dois planetas que a gente tem atrelado à magia. Inveja é algo que pode ser de Vênus, é algo que pode ser de Marte, uma inveja mais competitiva. Então depende muito do mapa. Mas não, eu quero que vocês entendam o seguinte: não existe esse negócio de Plutão é o planeta que faz a magia que tá dando tudo errado na minha vida. Não existe isso. O que existe é o trânsito, a influência que ele vai causar e com a compreensão, com a consciência, a gente pode transformar isso em positivo ou negativo. Então, isso pode ser um indício de que algo esteja acontecendo, mas não necessariamente, obrigatoriamente, quer dizer que alguém fez uma magia porque Plutão está na sua casa 4, por exemplo. Né? Eu falei das casas que estão atreladas ao elemento água, que são as casas 4, 8 e 12, são casas mais suscetíveis por serem do elemento água, mas também onde estão os signos ali também tem uma certa influência, né? Câncer, Escorpião e Peixes. Então esses são os principais pontos. Agora o mais importante de tudo é entender que ninguém tem mais força sobre você do que você mesmo. Então, se você determinar, não vai me atingir, eu não vou ser atingida por isso, nada vai pegar, não importa o que faça. Eu tentei explicar mais ou menos na semana passada como essas coisas podem acontecer, né? Para prejudicar o livre-arbítrio e a gente entrar numa corrente ali
que muitas vezes leva a manifestar algo negativo. Mas isso só acontece se a gente não tiver consciência, se a gente não tiver preparação. Vou repetir o que eu falei no comentário anterior. É preciso estudar, é preciso aprender, é preciso meditar, é preciso fortalecer a mente, porque nós estamos numa fase em que a mente está sendo bombardeada. Não existe outra palavra. É um bombardeio constante de informação e desinformação. Isso está deixando as pessoas desorientadas, e quanto mais desorientadas elas ficarem, mais suscetíveis a todo tipo de coisa elas estão. Então não necessariamente é uma inveja, é uma magia, nada disso. É simplesmente porque está vulnerável mentalmente, porque se colocou nesse estado. Então quanto mais forte for o pensamento, né, a qualidade dos pensamentos, a saúde mental, que tem sido muito falada, não só por questões aqui de astrologia e tudo mais, mas é indispensável que a gente se atente para isso e que a gente estude, entenda, se aprofunde e desenvolva ferramentas. E tem que lembrar também que se algo está sendo feito de fora para dentro é porque a gente está permitindo de certa forma. O que quer dizer o seguinte, a gente está se colocando numa posição em que eu digo para o mundo, a pessoa que tá lá com invejinha de mim tem tanta força que ela tá me prejudicando aqui. Percebam como a gente vai se colocando para baixo, vai se diminuindo, vai se colocando nessa postura de que eu não tenho poder nenhum, eu não consigo fazer nada, quem sou eu, né? Tudo é maior do que eu, tudo é mais forte, eu sou a vítima, eu sou o coitadinho, eu não sei o quê. E nesse momento as coisas tendem a manifestar de forma negativa. Então não adianta a gente pensar também que alguém fez um trabalho, que alguém fez alguma coisa. A gente tem que fazer a nossa parte, enxergar o nosso poder, enxergar a capacidade que a gente tem interna de melhorar a nossa vida e fortalecer. Porque uma vez que a gente está fortalecido, quando a gente está numa boa vibração, feliz da vida, rindo à toa, né, descontraído, com a cuca fresca, nada atinge a gente, pode perceber. Você entra nos lugares, né, vai nas reuniões, aí nas festas que todo mundo gosta, o povo mete o maior olho gordo, né, aquele olhão assim que se você não estiver bem até te derruba, né, tropeça ali, cai de cara. Mas se você tá rindo lá, descontraída da vida, não quer nem saber, nada pega, porque você não está afinizada na frequência da inveja ou da maldição, ou sei lá como vocês querem chamar. Magia é algo extremamente delicado e trabalhoso de fazer, e não é qualquer pessoa que tem essa habilidade desenvolvida, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas acham que vão ver um vídeo de 15 segundos e já vão aprender a fazer uma amarração, uma magia ou qualquer coisa desse sentido. Então espero que esse tema tenha ficado um pouco mais claro do que da outra vez. Então vamos dar uma olhada agora nas mandalas para a gente se preparar para os potenciais da semana. Começando mais uma agenda estelar aqui na segunda, né, dia 18 de dezembro, dia dedicado à Lua, e a gente tem aspectos interessantes entre Mercúrio e Júpiter, né? O Júpiter que está aqui a 5 graus de Touro, ainda retrógrado, e o Mercúrio a 5 graus de Capricórnio, também retrógrado. E é um trígono. Então é aquele lance que eu sempre digo, né? A energia fluente, que a gente precisa se dedicar, que a gente precisa se esforçar para fazer funcionar, para dar aquele gás a mais. O trígono favorece lidar com assuntos de cunho legislativo, né? Porque é o que o Júpiter representa. Mesmo ele estando retrógrado, a gente pode se esforçar um pouco mais nesse sentido. Expande a comunicação, expande o pensamento, a troca, e enquanto também o Mercúrio está em revisão, ou seja, a tendência é que se a gente usar a energia de Júpiter, a gente entre num processo de revisão mais ampliado, né, mais expandido. Quanto mais a gente compreender dos temas de Mercúrio, né, do pensamento, de principalmente estruturar a própria mente, melhor vai ser para a gente aproveitar. Esse trígono também favorece a trocas, comércios, contratos, né,
contatos com aqueles que podem auxiliar, desenvolver, expandir as mensagens, né? Espalhar as mensagens, disseminar as mensagens por aí, né? Trazendo potenciais, plantando oportunidades. Vamos pensar nisso no início da semana. Enquanto isso, a Lua fica fora de curso e a gente precisa lidar com aquela sensação de desconexão, de estar perdido, de que as coisas não fazem muito sentido, e aproveitar também para viver os temas lunares na sua totalidade, né? Apesar da gente sentir essa sensação de estar mais perdido, de que as coisas, né, têm uma certa estranheza, uma desconexão ali, a gente pode entrar em contato com aquilo que sente com maior facilidade. Mas pro fim da noite ela vai fazer um trígono com a Vênus e aí essa sensação tende a diminuir, mas é importante também considerar os temas emocionais, porque se essa carga emocional estiver muito grande quando ela fizer esse trígono com a Vênus, os temas da Vênus podem ser impactados, né? Ela pode trazer as oscilações e acabar perturbando aí os relacionamentos em geral. Então vale a pena nesse sentido. Porque também tem uma tensão com Marte. A Lua vai estar caminhando aqui mais ou menos no meio, né, do signo de Peixes e vai fazer essa quadratura com Marte que está a 17 graus de Sagitário. Com o aspecto com Marte, vai trazer muita impulsividade, muita força para firmar na realização daquilo que a gente quer, nos desejos, vontades, né? Trazer esse impulso da força guerreira interior de acordo com o emocional. E passando em Peixes, né, tem que ter aquele toque mais sensível, mais empático, de compaixão e muitas vezes de amor incondicional. Na terça-feira, no dia de Marte, né, dia 19 de dezembro, a gente tem a Lua quarto crescente. A mandala tá aqui no canal, no vídeo da alunação, para quem não viu, entender melhor os potenciais. A Lua também vai formar conjunção com Netuno, ampliando ainda mais, né, trazendo ainda mais ênfase, melhor dizendo, para os temas em que o signo de Peixes influencia. Então traz muita sensibilidade, muita empatia, potencial de intuição, uma força muito grande nesse sentido que a gente precisa trabalhar favoravelmente. Sempre que os dois se encontram, né, a Lua e o Netuno, traz uma sensibilidade muito grande e a gente pode se conectar com coisas mais sutis, os lados mais sutil da vida, artes, né, espiritualidade, entrar em contato com o sagrado interior, mesmo que seja ali por uns minutinhos, mas já vale a pena a gente lembrar que existem coisas muito além da materialidade, né, que a gente fica muito inserido nesse contexto, porque nós precisamos. Mas aí, quando acontecem esses aspectos, é importante também a gente lembrar. Além disso, também uma energia forte com Plutão pede limpezas, purgas, transformações do emocional um pouco antes dela ingressar no signo de Áries e mudar um pouco a história, né? Na quarta-feira, né, dia dedicado a Mercúrio, no dia 20 de dezembro, a gente tem o dia todo ali a Lua fora de curso. Então, é o momento que a gente vai passar a viver mais os temas lunares conforme a energia de Áries, né? Não estou falando do signo pessoal, mas a energia que traz um impulso muito grande, uma força muito grande para a gente buscar realizar as nossas vontades, voltar mais para si, né? Buscar aquilo que a gente sente que precisa. É uma lua que costuma brigar por aquilo que quer, traz esse emocional. Então as emoções, aquilo que a gente vai sentindo aí ao longo desse dia, pode ter muito a ver com isso, as vontades que a gente quer realizar, as coisas que a gente quer alcançar, nossos desejos, né? A realização de tudo isso pode ser muito importante. E principalmente se a gente não tiver trabalhando nesse sentido. E aí que fica o incômodo, aí que vem aquela situação chata, né, interior ali, que muitas vezes a gente quer avançar, quer fazer as coisas do nosso jeito e acaba deixando de lado por algum motivo. E a Lua em Áries, ela vem com a energia mais incisiva, mais, né, firme ali, naquilo que ela quer. Então, quando ela não consegue, ela tende a dar uma insistida muito forte naquilo que ela quer. Uma teimosia, né? É quase como aquela criança ali chorando para ganhar alguma coisa dos pais. Então, a gente tem que entender também esse sentido e olhar para o nosso lado emocional, né? Ver como nós estamos do emocional
porque é isso que o signo de Áries pede. A gente deixe um pouco de lado o outro e volte um pouco para si. A gente vale a pena lembrar que está numa fase de muita festa, né? De muita socialização, e isso muitas vezes pode carregar demais o individual, né? Às vezes o individual acaba ficando para segundo plano e a gente não dá atenção devida aí por conta de todo o elemento social. Fora isso, é levar o dia da forma mais leve possível, né? Descompromissada, entrando em contato à medida do possível, dando vazão àquilo que sente, mas sem grilar muito, sem se apegar demais, a sensação das coisas não estarem fazendo tanto sentido, porque é um movimento, né, comum ali quando a Lua fica fora de curso. No dia 21, né, na quinta-feira, o dia dedicado a Júpiter, a gente vai ter o auge, né, a colheita entre Urano e Vênus. Esse vídeo vai sair na terça-feira, né, então fiquem atentos aí ao canal, porque a gente precisa entender um pouco mais desse auge, desse momento em que Urano e Vênus formam esse aspecto, neste finzinho de ano, né, o que isso vai impactar. Então é muito importante também considerar isso, ver quais as energias, porque traz uma impulsividade, uma rebeldia, uma transgressão, rupturas, né, e imprevisibilidade para os temas da Vênus. Então aproveitar nesse sentido, e esse vídeo vai estar no ar na terça-feira. Um sexto forte também entre Saturno e Mercúrio pede que a gente estruture ainda mais, né, a mente, o pensamento, a comunicação, principalmente aí que a gente pode estar com uma certa desorientação em relação ao Mercúrio retrógrado em Capricórnio, prestes a reingressar em Sagitário. Então o Saturno dá uma limitada, o Saturno dá uma desacelerada, né, necessária ali para colocar ordem, para organizar e para disciplinar essa mente que pode estar precisando de uma atenção especial. A sensação vai ser sempre a de limitação, de restrição, de rigores, mas a gente precisa aprender a lidar com essa energia de uma forma mais eficiente, para trabalhar legal aí os temas de Mercúrio e aproveitar essa energia que pode favorecer, desde que a gente não se apegue muito à sensação de que não está andando, de que as coisas não estão progredindo e tudo mais. E aí, dia 22, a gente tem dois movimentos interessantes, porque é o ingresso do Sol em Capricórnio, e no momento em que ele ingressar, ele vai formar a conjunção com o Mercúrio retrógrado. O Sol em Capricórnio, né, tá marcando, portanto, o momento do solstício de verão, para nós aqui do Hemisfério Sul. Então, oficialmente, o verão começa no dia 22 de dezembro, à 00:27 do horário de Brasília, e a gente começa também o momento final da roda do ano aí, né? Que só vai terminar quando o Sol ingressar em Áries, e aí sim a gente tem o ano novo astrológico, que é quando a gente considera que o ano começa de fato pela visão das energias da astrologia. Então a gente está entrando numa fase mais de finalização a partir de agora. E o Mercúrio e o Sol fazem essa conjunção nesse momento do ingresso. O vídeo vai estar no ar à quinta-feira, o vídeo falando sobre o ingresso do Sol em Capricórnio. Então aquele vídeo com os pitacos e tudo mais, falando mais sobre o signo de Capricórnio, vai sair na quinta-feira. E também a gente precisa compreender que o Mercúrio retrógrado vai ser muito bombardeado de luz, né, do Sol. A clareza, tudo isso pode ser utilizado, né, principalmente iluminar os temas de Mercúrio, que pode estar precisando aí de um auxílio depois do encontro com o Saturno e dessa retrogradação em Capricórnio. Então vale a pena manter os radares ligados a 1000% e trabalhar essas energias, trazendo maior clareza. A atenção tem que ser, porque o Mercúrio já está retrógrado, então já pede uma atenção especial. Quando encontra com o Sol, ele fica muito iluminado, e isso também pode ser um potencial ali que dificulte a expressão, a gente colocar as coisas para fora, enxergar também as coisas com maior clareza, porque está muito iluminado. Então é preciso ter uma certa cautela aí, ter um certo zelo e aproveitar de forma mais estruturada, porque está acontecendo no signo, né, regido por Saturno. E aí no dia 23 a gente vai ter o momento em que o Mercúrio volta para Sagitário, então os temas mudam um pouco, a gente tem meio que dar uma respirada, né, aproveitar ali para expandir novamente os horizontes mentais da comunicação, da fala, e aproveitar nesse sentido,
porque a rigidez de Capricórnio, né, principalmente ali com a energia de Saturno, pode dar uma freada no pensamento, freada na comunicação, deixar tudo muito mais rígido. E agora a gente tem que relembrar daquilo que nós aprendemos enquanto o Mercúrio passou para o Sagitário. Então, para quem não viu esse vídeo, tá aqui no canal, entender um pouco mais do que essa segunda passagem do planeta Mercúrio sobre Sagitário vai precisar, quais as energias que vão precisar ser trabalhadas ali. Já no campo emocional, no campo lunar, a gente tem uma energia muito forte para transgressão, né? A Lua vai encontrar com Urano, pedindo que a gente rompa com as limitações, com as ilusões lunares, né, que muitas vezes deixam a gente apegado, uma lua passando em touro, então fica mais objetiva, mais focada nos temas da materialidade, então fica muito presa a essas características da realidade em si, né, como eu falei, da materialidade. Urano vem e pede para a gente romper e só sentir, né? Sentir de acordo com o que a gente acha que deve ser e não ficar, né, com essa coisa toda aí do foco que muitas vezes vai somente para aquilo que a gente tem ou não tem quando a Lua está passando em touro. É uma posição que a gente pode aproveitar as partes mais sensoriais para trazer uma leveza, trazer um pouco de prazer para a vida, aproveitar isso e favorecer também uma nutrição, né, daquilo que a Lua pode estar precisando, passando por esse signo aí. E já no dia 24, né, o domingo, dia dedicado ao Sol, 24 de dezembro, né, pertinho aqui do Natal, dia do Natal, a gente tem uma energia forte entre Sol e Saturno, um sexto, né? Sol a 2 graus de Capricórnio, Saturno a 2 graus de Peixes. Bom, o que isso vai trazer para a noite de Natal ali? Né? Os temas solares, né, da nossa essência, da nossa consciência, daquilo que a gente quer irradiar, nosso brilho, as nossas vontades, vão estar mais restringidas aí por esse Saturno. Por mais que seja um Saturno em Peixes, né, que tem um amor incondicional, a gente já falou isso outras vezes, tem um vídeo aqui no canal também, que ele não lida muito bem com essa posição. Então vale a pena dar uma respirada, né? Estruturar melhor aquilo que você sente, aquilo que a gente sente que é a nossa essência, para mostrar isso de uma maneira mais estruturada. As festas tendem a ser um momento em que muita gente está se reencontrando, mas aquele momento também que um começa a querer dar satisfação para o outro, né? Mostrar muitas vezes. Então, para fazer isso é preciso ter uma estrutura maior, ter uma estrutura, ter responsabilidade, respeitar o tempo, né? Deixar que o melhor de si transpareça, né? Para ajudar ali, para desenvolver, mas também é preciso aproveitar para lidar com esses aspectos mais tradicionais. Ou seja, o Sol já está no signo que o próprio Saturno rege, encontrando com o Saturno, mesmo que em aspecto de sextil, vai trazer para esse momento aí do Natal uma certa rigidez. Então a gente vai precisar ter uma maleabilidade aí ao longo desse dia, né? Porque esse mapa que dura até o momento em que virar o Sol, né? Mudar aqui o grau para o grau 3 e entrar, né, no dia 25 ali. Então a gente precisa trabalhar com esse ponto aí do Saturno principalmente. A Lua vai estar em Gêmeos, o que favorece muitas vezes a racionalidade, né, principalmente dos temas emocionais, aumenta as chances de mudanças de humor. Então o que eu recomendaria aí para essa noite de Natal é ter o máximo de paciência possível. A gente vai se debater a gente vai se ver confrontado com temas tradicionais, com questões de conservadorismo, com tudo aquilo que o Saturno representa, né? As rigidezes, aquilo que o povo não quer, que o mundo mude e tudo mais. Vai precisar de um pouco mais do amor incondicional para não gerar maiores conflitos e também para a gente não sair com aquela sensação de que eu não posso ser quem eu realmente sou aqui. Então vale muito a pena considerar isso, manter os radares ligados a 1000% e aproveitar aí, né, o Natal
para quem é de Natal. Então, deixo aí um Feliz Natal para quem é de Natal, né? Esses são os potenciais que a gente tem para essa semana. Vamos trabalhar, vamos aproveitar cada um deles. Muito sucesso para todos nós e luz sempre para todos. Bom, um dos principais movimentos é a Lua quarto crescente acontecendo em Peixes. Então, a gente tem que aproveitar da sensibilidade, da intuição, da empatia, do amor incondicional para favorecer os temas dentro daquilo que foi iniciado durante essa lunação, né? Então vamos lembrar que essa lunação vai até o dia 11 de janeiro e a gente tem que aproveitar até lá. Os objetivos têm que estar dentro desse período e o Peixes pode trazer um alento, né? Um amor incondicional, um toque mais sensível, mas a gente precisa prestar atenção à tendência a fugir dos resultados, a tendência a fugas que ele representa também. Então, se as coisas não estão indo do jeito que a gente estava esperando, pode ser que a sensação é de querer evitar olhar para aquilo ali. E também a gente vai ter a mudança do Sol para Capricórnio, iniciando a fase final da roda do ano. Então a gente chegou no momento em que de fato vai começar a finalizar. Mas muita gente tá assim, uai, mas o ano novo é dia 31/12, por que você está falando que vai começar a finalizar ainda? Porque o ano astrológico só acaba quando o Sol ingressar em Áries, o que pode acontecer entre os dias 19 e 20 de março do ano que vem, ainda não calculei o mapa. Mas agora a gente começa a fazer todo aquele movimento que vocês estão bem acostumados aqui no canal de me ouvir falar, que é o movimento de finalização, de fechamento da roda do ano, que a gente entra numa fase mais reflexiva, numa fase onde a gente começa a eliminar as coisas, jogar fora. Então, até combina com o momento ali do ano, né? Mas ainda não é de fato o ano novo astrológico. Dia 31/12 a gente vai ver o mapa da virada, mas é simplesmente a virada do calendário oficial, do ano que eu chamo de ano profano, né? Não carrega no momento dessa virada o potencial energético astrológico que tem quando o Sol ingressa em Áries. Então vamos trabalhar, né? É um momento que às vezes a gente fica até um pouco mais, né, cansado ali, que precisa fazer as coisas, mas é preciso também abrir espaço para o novo, eliminar, mudar comportamento, jogar fora, né? Vamos pensar aí, quero ano 2024, eu quero tudo novo da minha vida, mas não mudou o comportamento, a forma de pensar, não aprendeu coisas novas. Então, como que vai surgir esse algo novo, né? Nem caindo do céu a partir das energias astrológicas a gente tem essa movimentação se a gente não fizer essa abertura interna. Essa semana, né, eu mostrei lá, vão ter vários aspectos com Saturno, Mercúrio e Saturno, Lua, Saturno e Sol e Saturno. Então a gente já tem que entender que o momento em que o Sol está entrando em Capricórnio já vai pedir uma maior responsabilidade, uma maior estrutura, maturidade, consciência, vamos entender melhor o tempo, vamos aprender melhor a lidar com essa energia exigente do Saturno aí ao longo dessa semana para a gente aproveitar esse momento, né, que está começando agora de finalização segundo a astrologia, e fazer toda a renovação, fazer toda a preparação para que algo novo aconteça a partir do ano novo astrológico. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre os trânsitos, né, o que está acontecendo no seu mapa, pode me chamar no Zap, vamos dar uma olhada. De repente tem algum trânsito influenciando ali e é interessante ter essa consciência também para aprender, para entender melhor, né? Ampliar a visão, como eu sempre falo. Então, o link está aqui embaixo, pode me chamar e marcar sua consulta. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre e luz para todos nós.